Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria hoje nos reunimos em torno da Palavra de Deus, no dia 30 de janeiro, domingo, dia do Senhor, o quarto domingo do tempo comum. Te convido, você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, a se inscrever, a deixar o seu like, a deixar o seu comentário, mas sobretudo, compartilhe esse evangelho de hoje com alguém, para que a palavra de Deus alcance mais corações. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 4, versículos de 21 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando Jesus na sinagoga, começou a dizer: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam: não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Santo Evangelho no dia de hoje nos coloca na sequência ou continuidade o Evangelho de São Lucas, São Lucas, que ouvíamos na semana passada. É uma continuação direta. Na semana passada, nos recordamos, Jesus adentra a sinagoga, toma o rolo, que é a palavra de Deus, e ali lhe é oferecido e cai sobre a sua mão a leitura do profeta Isaías. Ele lê. A leitura diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. E ele conclui o momento dizendo: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Amados irmãos e irmãs, Jesus retoma, ou no dia de hoje poderíamos dizer, é retomada esta palavra de Jesus. E esta palavra, hoje se cumpriu, ela é constituída ou acompanhada de 2 reações da comunidade, do povo aonde Jesus nasceu. Primeiro, uma realidade de admiração. Todos se encantavam com a palavra de Jesus. Segundo, diante daquilo que Jesus dizia, vem então um questionamento. Não é este o filho de José? De certa maneira eles se perguntavam: mas esse não é aquele que construiu uma mesa lá para nossa casa? Esse não foi aquele que foi colocar a porta? Esse não foi consertar um móvel em casa? Ele não é o filho do carpinteiro, filho de José? Amados irmãos e irmãs,
Então, o que nós percebemos? No primeiro momento, essa admiração não necessariamente significa acolhida da palavra de Deus, não necessariamente significa uma adesão, um abraçar a fé. Então é isso que acontece com esse povo. Eles não abraçam a fé. Segundo, no segundo momento, quando eles questionam Jesus, Jesus então percebe esse questionamento, que há uma incredulidade nos corações, e Jesus remete então, ou traz para o conhecimento, para o momento, 2 exemplos. Primeiro, o exemplo do profeta Elias em Sarepta, aonde ele está com a viúva de Sarepta. Então, de fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, haviam muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. Então, esta realidade de que Deus escolheu o estrangeiro e não o povo de Israel. E no segundo momento, então, Jesus traz a imagem do profeta Eliseu, aonde fala então que haviam inúmeros leprosos, mas somente um fora curado, Naamã, o sírio. Mais uma vez, a graça de Deus acontecendo em virtude de um estrangeiro e não para o povo de Israel. Amados irmãos e irmãs, a reação dos conterrâneos de Jesus é óbvia. Eles ficam tomados de uma fúria profunda e querem então matar Jesus, levando-o para um alto do precipício. Então, o que nós precisamos entender aqui? Primeiro, a liturgia desse fim de semana, desse domingo, desse início de semana, melhor dizendo, do dia do Senhor, desse 4º domingo, ela é eminente, voltada para esse sentido do profeta. A primeira leitura fala do profeta Jeremias, da vocação de Jeremias, e 3 verbos é de suma importância. Então, na primeira leitura que se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículos de 4 a 5 e depois 17 a 19. Então, 3 verbos são de suma importância. Primeiro, eu, antes de te formar no ventre materno, então Deus diz, eu te conheci, antes de saíres do seio da tua mãe, eu te consagrei e te fiz profeta das nações. Então, são 3 verbos, ou são 3 momentos, melhor dizendo, importantíssimos. Amados irmãos e irmãs, o verbo conhecer, no contexto bíblico, denota um amor que está voltado para uma relação de aliança profunda, uma vinculação íntima e profunda entre Deus e o profeta. Então, esse amor de Deus, um amor íntimo, profundo de Deus para com o profeta. Esse Deus que ama, este Deus que consagra, consagrar, fazer eleito, separar para si este homem. Deus o separa para si este profeta. Deus o consagra, o unge, o faz ungido para a missão. Também o constitui profeta das nações. Profeta, amados irmãos e irmãs, é a voz de Deus, aquele que fala em nome de Deus, aquele que fala em nome do Senhor, é o oráculo do Senhor. Olhando para essa leitura, todos nós batizados também somos convocados, somos chamados a viver esta vocação de Jeremias. Antes de sermos formados no ventre de nossas mães, Deus já nos conhecia, Deus já nos consagrou, Deus já nos elegeu para sermos profetas, nos constituiu, e isso ratifica-se de forma concreta pelo batismo. E logo em seguida, então, a primeira leitura, assim como o Evangelho, vai nos mostrar que há conflitos na vivência do anúncio, de profetizar. Então Deus diz, vamos, põe a roupa, o cinto, levanta-te e comunica-lhes tudo o que eu te mandar dizer. Não tenhas medo. Por quê? Porque estou contigo para defender-te, diz o Senhor.
Não tenhas medos das contrariedades, das adversidades, daquilo então que muitas vezes enfrentarás pelo caminho por anunciar e testemunhar com a própria vida a palavra de Deus. O Evangelho, amados irmãos e irmãs, retomando então, fala do hoje se cumpriu esta passagem da Escritura, este hoje, Deus que tem pressa, né? O hoje o escatológico, o hoje que diz respeito ao tempo da graça, ao tempo da salvação. Deus tem pressa, Deus não deixa para amanhã aquilo que é necessário, mas Ele quer no hoje da nossa vida, no hoje da nossa história. A palavra nos diz que Jesus também passa por dificuldades, querem matá-lo, lançá-lo pelo precipício, porém Jesus, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Jesus não revida, pelo contrário, Jesus encarna profundamente aquilo que São Paulo vai descrever posteriormente como pedido a se viver nas comunidades, o hino à caridade. Se nós nos lembrarmos, São Paulo vem dizendo já há um bom tempo, por meio então da leitura da sua carta aos Coríntios, que não há distinção, não há escravos, nem livres, nem homens, mulheres, enfim, todos são convidados a viver esta profunda intimidade de amor para com Deus. Todos são constituídos em dignidade a ser filhos de Deus. E isso se dá de forma plena por este caminho. Aspirai os dons mais elevados. Eu ainda vou mostrar um caminho incomparavelmente superior. Se eu falasse todas as línguas, ou seja, se eu possuísse tudo, se eu fosse capaz de conquistar toda a ciência, se eu pudesse possuir tudo o que existisse, se me faltasse o amor, de nada me valeria. Seria como um bronze a suar, um símbolo a retinar. Faz o som, mas é frio, oco, vazio. Então São Paulo vai dizer a esta comunidade, e nós podemos dizer, amados irmãos e irmãs, sem medo algum, este convite a ser profeta, este Deus que nos convida a profetizar, deve ser voltado então ao anúncio daquilo que Deus nos confia por meio da sua palavra, que acolhemos e testemunhamos, mas de nada adianta falar, se esta fala, se a vivência não é marcada por essas características, por essas qualidades que o amor é capaz de imprimir na alma e na vida daquele que procura servir a Deus. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não é vaidoso, não se ensoberbece, não faz nada de inconveniente, não é interesseiro, não se encoleriza, não guarda rancor, não se alegra com a iniquidade, mas se regozija com a verdade. Então é amante, se alegra com a verdade. Suporta tudo, crê tudo, espera tudo, desculpa tudo. A caridade não acabará nunca. O amor, caridade. Ser profeta, anunciar a palavra de Deus com amor. Tudo o que realizarmos, o façamos com amor, o amor que emana do coração de Deus. E assim podemos então, amados irmãos e irmãs, nesse dia, abrir o nosso coração à vida e pedir ao Deus da vida, por meio dessa palavra que nos fora confiada, então a graça de uma oração e da presença do Senhor. Senhor Jesus Cristo, Deus da vida e Senhor de nossa história, vós que junto do Pai nos amava, nos conhecia, já desde antes de sermos tecidos no ventre de nossa mãe. Nos conhecia, nos amava, nos consagrava e nos elegia para sermos testemunhas do seu amor. Assim, tens pressa para que possamos estar contigo, pois hoje se cumpre esta palavra na vida dos teus filhos e filhas que tanto te amam, que tanto te esperam, para que possas assim, com teu auxílio e com tua graça,
viver e encarnar na vida o que a palavra diz e fazer com que as qualidades do Evangelho descritas por São Paulo apóstolo de fato aconteçam em nossa vida. Viver um amor que é paciente, um amor que é benigno, um amor que não é invejoso, um amor que não é vaidoso, um amor que não se ensoberbece, um amor que não faz nada de inconveniente, um amor que não é interesseiro, um amor que não se encoleriza, que não guarda rancor, que não se alegra com a iniquidade, mas se alegra com a plena verdade, um amor que tudo suporta, que crê tudo, que tudo espera e que desculpa tudo. Se assim nos permitir viver, Senhor, com toda certeza, poderemos dizer aquilo que diz o salmista: minha boca anunciará todos os dias vossas graças incontáveis, ó Senhor. Derramai a vossa graça e bênção, Senhor, sobre a vida de vossos filhos e filhas. Pelo santo batismo, sejam profetas, anunciadores da sua palavra, não somente por meio da palavra anunciada pela boca, mas sobretudo pela palavra testemunhada com a vida e acolhida pelo Santo Evangelho. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.